Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A janela de transferências se encerra hoje, 7 horas da noite, horário de Brasília, mas o Corinthians ainda poderá contratar reforços. Vou te explicar por quê e aonde tem esta brecha no regulamento. Vamos falar também sobre a lesão do centroavante Héctor Hernandes, que saiu machucado ontem com menos de 5 minutos de jogo na partida contra o Flamengo. E o Pedro Raul? Pedro Raul, nos 2 últimos jogos, foi cortado, inclusive, da lista dos relacionados. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, dia que se encerra a janela de transferências. Portanto, o Corinthians tem até às 7 horas da noite. Corinthians e todos os outros clubes brasileiros têm até às 7 horas da noite desta segunda-feira para inscrever novos reforços. É claro que está em cima da hora, a gente sabe das dificuldades. Ontem, o próprio presidente Augusto Melo, falando com jornalistas lá na Neoquímica Arena, após a vitória por 2-1 sobre o Flamengo, disse que não vende mais ninguém, né? Quem está aí vai ficar até o final da temporada, mas ainda buscam reforços. E claro que sempre existem possibilidades dentro do Corinthians, né? O Corinthians quer lateral, o Corinthians quer um centroavante, e o tempo hábil ainda existe, tá? Mas só para explicar para vocês aqui, caso o Corinthians não contrate, não bata o martelo com nenhum jogador até às 7 da noite desta segunda-feira, ele poderá ainda contratar. Tá? Existe uma brecha no regulamento da CBF que permite registrar atletas de fora do país, tá? Desde que os seus vínculos com os seus clubes, né, tenham sido rescindidos até o dia 2 de setembro, então até hoje. Se o jogador rescindiu o contrato com o clube dele fora do país hoje, mesmo sendo amanhã, depois de amanhã, o jogador estando livre no mercado, o Corinthians poderá contratar. Tá? O pedido de transferências internacional de atleta, tá? Segundo o artigo 47, só pode ser feito em 2 situações. Tá? Que é um parágrafo único aqui que eu vou ler para vocês. Só é admitida a solicitação de transferência fora desses períodos, né, das janelas, caso seja comprovada a rescisão por mútuo acordo, né, de encerramento de vínculo. Ou seja, o jogador e clube chegam a um acordo e rescindem o contrato de forma amigável, até hoje, tá? Ou então, caso o atleta consiga a sua liberação através de uma ação da justiça. Então, nesses 2 casos, o jogador poderá ser contratado amanhã, depois de amanhã, desde que ele esteja livre no mercado e que venha de fora do país, que ele não tenha mais vínculo empregatício com nenhum clube, tá? E aí a gente fala sobre o Arthur Cabral, por exemplo. O jornal português A Bola trouxe a informação há pouco de que o Arthur Cabral não vem mais, tá batido o martelo que ele fica no Benfica, ele segue lá no Benfica. A janela lá em Portugal fecha hoje também, assim como aqui no Brasil. Então, Arthur Cabral está descartado, não vem mais. E o Corinthians, claro, tem o Memphis Depay, né? Que está livre no mercado. Esse ainda existe uma mínima possibilidade, mas claro, depende do interesse do Corinthians. Mas em termos de possibilidade, ela existe, né? Em termos de período de tempo. Mas o Arthur Cabral, esse não vem mais, tá? Então o Corinthians descarta a possibilidade do Arthur Cabral aí, a não ser que faça uma proposta, né, muito maior do que a que ofereceu, de 15 milhões de euros, né, pelo jogador. Então, Arthur Cabral, descartado. Pintou o nome de um lateral esquerdo, Alex Telles, tá? Jogador que estava no Al Nassr, tá? Ele rescindiu ontem o contrato dele
com o Al Nassr, então ele está livre no mercado. Lateral esquerdo que tem 31 anos, perdão, tem 31 anos de idade, rescindiu o contrato dele com o Al Nassr, portanto, vira uma opção aí. É um nome que já foi ligado ao Corinthians, jogador com passagens por seleção brasileira, jogador que tem um currículo muito bom. Tá? Teve passagens pelo... Foi revelado, na verdade, pelo Juventude, passou pelo Grêmio, Inter de Milão, Galatasaray, Porto, Manchester United, Sevilha da Espanha. Então, um jogador que tem bastante currículo aí, um jogador bastante experiente. Esse está livre no mercado, também porque rescindiu o seu contrato com a equipe do Al Nassr, tá? E, por acaso, equipe que o Wesley, né, acertou no último final de semana aí o seu contrato. Segue esses jogadores. No dia de hoje, o Corinthians fazendo observações aí com relação a ainda uma possível contratação. Claro que a gente sabe que é difícil, principalmente pela situação financeira que o clube atravessa. Mas os jogadores estando livres no mercado, a possibilidade ela já acaba ficando um pouco mais próxima, né? Mas vamos aguardar até as 7 da noite aí para ver se o Corinthians ainda anuncia algum nome. O que você acha? Vem ou não? Comenta aí. Bom, o Pedro Raul, ele tem sido cada vez mais, né, descartado na equipe do Corinthians. O Pedro Raul teve oportunidades aí recentemente, mas não foi bem, perdeu gols e tem sido alvo de muitas críticas por parte da torcida. E o Corinthians, né, a comissão técnica cortou o Pedro Raul do jogo contra o Juventude, né, daquela lista que fica ali à disposição no banco de reservas. E ontem a mesma coisa. Contra o Flamengo, o Pedro Raul foi cortado por opção da comissão técnica. É um jogador que cada vez mais perde espaço, cada vez mais vai ficando de fora, né, dos planos aí do Ramon Dias e do Emiliano Dias, né, de toda a comissão técnica do clube. Mas a sorte também pode soprar a favor do Pedro Raul. Para o jogo contra o Botafogo, daqui a 14 dias pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá aí 4 desfalques, né, certos. O Félix Torres tomou cartão amarelo, o Kaká foi expulso, o Yuri Alberto foi expulso e o Charles tomou o cartão amarelo também. Então o Corinthians terá 4 desfalques contra a equipe do Botafogo. Com o Yuri fora, o Corinthians vai ter que se virar aí para escalar o centroavante. E aí entra a questão do Héctor Hernandes. Ontem, com menos de 5 minutos de jogo, o Héctor teve uma lesão muscular. Ainda o clube não oficializou o grau dessa lesão, né? Ele passará por exames nessa segunda-feira, mas o clube ainda não oficializou o grau de lesão. Pela expressão do jogador, pela forma como ele saiu ali, não parece ser uma lesão tão simples, né? Claro, temos 14 dias aí de data FIFA e 11 dias para a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil dia 11 de setembro e Botafogo no dia 14 de setembro. Então, considerando para o Brasileirão, teremos 2 semanas aí de paralisação. Dependendo do grau da lesão, se for uma lesão muito simples, apenas um susto ali na hora, talvez ele tenha tempo hábil de se recuperar. Mas pela expressão dele, pela maneira como ele saiu ontem ali, carregado, amparado pelo Dr. André e pelo Lucas, né, que são da comissão do departamento médico do Corinthians, não parece ser uma lesão tão simples, mas evidentemente a gente tem que esperar os exames para ter a certeza, né, do tempo de recuperação do Héctor Hernandes. É uma pena, teve a sua primeira oportunidade ontem como titular, mas o jogador não atuava há 3 meses, né? 3 meses sem jogar, o risco de lesão, claro, ele sempre aumenta. E aí volta o Pedro Raul, né? Porque contra o Botafogo, ou contra, principalmente o Botafogo, né? Não vamos considerar a Copa do Brasil, porque nesse o Yuri pode jogar, mas contra o Botafogo, aí a tendência é que o Corinthians, a comissão técnica, dê uma nova oportunidade ao Pedro Raul, né? Porque terá ali apenas Romero, Giovani, né, o Pedro Henrique e o Pedro Raul. Mas a tendência é que o Pedro Raul não seja aproveitado aí, pelo menos nestes próximos jogos, por opção realmente da comissão técnica, tá bom? Vamos aguardar hoje o exame do Héctor Hernandes e torcer para que não seja nada de grave, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Eu volto às 4 da tarde com mais informações do Timão nesta segunda-feira para você.
Obrigado pela companhia e a gente se vê mais tarde. Tchau.